E Lins, para falar um pouco mais sobre a China, a gente vai chamar o Marcelo Nínio, correspondente e colunista do jornal O Globo em Pequim. O Nínio que também foi correspondente em Washington, foi correspondente em Genebra, foi correspondente em Jerusalém. Acho que não tem nenhum jornalista brasileiro com um currículo próximo ao do Marcelo Nínio, né, entre os correspondentes. E Nínio, então, queria que você explicasse um pouco, a gente falou aí de China, de Índia, de Estados Unidos, mas e o papel do Brasil? O Brasil, me corrija se eu estiver equivocado, mas foi representado pelo Celso Amorim, pelo embaixador Celso Amorim, nesses desfiles. Como que a China tem visto o Brasil? O Xi Jinping não foi ao encontro dos BRICS no Brasil, mas vai participar agora do encontro remoto. Como que está essa relação, Nínio? Boa noite, Guga. Boa noite, Lins. Boa noite a todos. O Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, foi o representante do Brasil nesse desfile militar. E, pelo menos em termos protocolares, realmente a China concede uma deferência muito grande ao Brasil. O presidente Lula não esteve aqui, não foi convidado, mas o assessor da presidência, o Celso Amorim, que tem uma relação muito próxima com o Wang Yi, que é tanto chanceler como acumula essas duas funções de assessor estratégico de segurança do presidente Xi Jinping, convidou e ele veio. E também, logo depois, um detalhe interessante foi a comemoração do Dia da Independência do Brasil, que foi feito pela Embaixada do Brasil aqui na sexta-feira, e pela primeira vez, pelo menos em meus anos em China, a China mandou 3 representantes de alto nível. Então, isso também demonstra a importância que, pelo menos protocolar, né? A gente não sabe o que vai acontecer nessas negociações comerciais. O Brasil pode acabar perdendo em termos de vendas agrícolas para os Estados Unidos, enfim, mas em termos protocolares, realmente, como você lembrou, Guga, o presidente Xi Jinping não foi à cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, em que eu estava lá também, estava aí, né, com o Lins e tal. Foi considerado uma decepção pelo Itamaraty, deu uma esvaziada no encontro, mas ele confirmou a participação nesse encontro virtual do BRICS, que vai ser realizado nessa segunda-feira. Então, é claro que a China tem uma intenção, tem um desejo muito forte e muito visível de que o Brasil continue parceiro. O Brasil diz que não é uma aliança anti-americana, anti-ocidental, mas que tenha esse país que considera importante, um parceiro muito importante no mundo em desenvolvimento, no chamado Sul Global, como está sendo chamado agora. O Brasil é, sim, muito importante para a China. Guga, Chakra, Lins. Nínio, sempre um prazer ter você com a gente também, que bom poder estar conversando contigo. Muito obrigado aí nessa manhã de segunda-feira para você, noite de domingo aqui no Brasil. Já que você tocou no tema, muito se fala assim de que o BRICS seria um grupo em construção com ideais anti-americanos, apesar de haver nesse grupo vários aliados importantes dos Estados Unidos. E fala-se também de que essa aproximação maior da China com esse sul global que você mencionava também tem tintas anti-americanas. E aí eu queria saber você, o olhar de dentro da China, quando esses eventos acontecem, como o dessa semana, mas também essas tratativas com a Índia, com o Brasil, com outros países do tal sul global, a China encara isso como um movimento anti-americano ou é algo de consolidação da sua presença pela sua importância no cenário geopolítico mundial? Porque a visão, normalmente, na imprensa no Ocidente é de que é um movimento anti-americano. Essa visão, ela vem também do lado chinês? Olha, Liz, em público e assim, em declarações públicas, a China nunca declara ser anti-americana e que as suas alianças são anti-ocidentais. Eles declaram que são a favor de uma reforma na governança global que eles consideram injusta justamente pós Segunda Guerra Mundial, que é muito dominada pela hegemonia americana ou ocidental, como eles chamam. Agora, é claro que fazendo esse movimento que tem essa intenção de fazer uma reforma que é dominada ou que foi criada com a liderança dos Estados Unidos, é óbvio que tem sim um tom se não de confronto, mas também talvez de oposição, de alternativa, digamos, à liderança dos Estados Unidos. É importante lembrar, como você disse, teve um encontro, foi uma semana movimentada, né, aqui na China, porque começou no último fim de semana com a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai,
e que teve a imagem mais marcante foi a imagem dos 3 líderes, o Vladimir Putin da Rússia, o Narendra Modi da Índia e o Xi Jinping da China, unidos de mão dadas. O Narendra Modi não vinha aqui na China há 7 anos, eles têm relações, né, a China e a Índia, tem turbulências, em 2020 teve um confronto na fronteira, mas essas movimentações, essas ações do Donald Trump acabam empurrando um pouco, facilitando para a China essa aproximação até com rivais como a Índia. Lembrando que a Índia não vai participar, né? O Narendra Modi teve na cúpula dos BRICS no Rio, mas não vai participar dessa reunião virtual convocada pelo presidente Lula. Então, é uma tradição indiana, né? Eles querem ainda manter as opções abertas, eles têm essa tradição diplomática desde o tempo da Guerra Fria, dos não alinhados, de manter uma autonomia. E, assim como dizem que o motivo do Xi Jinping não ter ido ao Brasil no BRICS foi não se expor demais a um confronto com os Estados Unidos, que acabou acontecendo com o Brasil, né? O motivo do Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, não participar dessa reunião virtual nessa segunda-feira, convocado pelo presidente Lula, também é não se expor demais a um antagonismo, um confronto com o presidente Trump com os Estados Unidos. Lembrando que o presidente Trump, os Estados Unidos aplicaram também uma tarifa de 50% sobre a Índia, que é considerada um aliado aqui na Ásia dos Estados Unidos.